Olá, são 7h10, a notícia de frente novamente, hein? Com você aí. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os números da pandemia, viu? Ainda continuam elevados, mas os indicadores estão caindo, ou seja, o cenário não é positivo, mas a gente tem uma melhora aí. Vamos chamar aqui o destaque do portal A Gazeta Digital e também a gente tem atualização dos números por parte da Secretaria de Saúde de Mato Grosso. Olha só, no momento tem 1.735 pessoas internadas, 803 em enfermaria, 408 estão em leitos públicos, 647 pacientes em UTIs. Um dado que chama atenção aí é dessa queda que eu citei logo aqui no começo em relação à ocupação da taxa de leitos de UTIs no Sistema Único de Saúde, 79,44%. A gente citou aqui até na semana passada, chegando a 90% a semana passada, na casa dos 85% e hoje, olha, 79%, portanto, um índice menor. Mas tem um dado muito triste também, né, que, olha só, 1.895 novos contágios num prazo de apenas 24 horas e também 43 mortes. 43 mortes. Bom, esse é o panorama, então, os números aí da pandemia da Covid-19 aqui em Mato Grosso. E agora a gente vai saber para onde, gente, lá para Brasília. Vamos de CPI do Senado, a CPI da pandemia. O ministro foi muito questionado sobre a realização da Copa América no Brasil. O evento foi defendido por Marcelo Queiroga. Não acontecendo público nos estádios, naturalmente nós não teremos um risco de aglomerações e de uma contaminação maior, não é? De tal maneira que o risco que a pessoa tem de contrair a Covid-19 será o mesmo com o jogo ou sem o jogo. Queiroga afirmou que partiu dele a decisão de não nomear a médica infectologista Luana Araújo para a Secretaria de Combate à Covid-19. Eu desisti do nome da doutora Luana porque eu vi que o nome dela não estava suscitando o consenso que eu desejava. O ministro disse desconhecer a existência de um gabinete paralelo de aconselhamento ao presidente Bolsonaro, mas admitiu encontros com pessoas que fariam parte desse gabinete. O deputado Osmar Terra me procurou uma vez no Ministério para falar acerca de estudo sorológico. Não tratamos sobre medicações. A doutora Nise Yamaguchi eu recebi no Ministério da Saúde uma vez e ela me entregou um protocolo de cloroquina que era usado em Cuba e eu recebi. Apesar do Ministério da Saúde manter a prescrição da hidroxicloroquina para tratar a Covid-19, Marcelo Queiroga disse ser contra o uso do medicamento. Para mim não há evidência comprovada da eficácia desses medicamentos. Ele defendeu o uso de máscaras e o distanciamento social, mas não condenou o comportamento do presidente Bolsonaro quando não respeita essas recomendações. As imagens, elas falam por si só. Eu estou aqui como ministro da Saúde para ajudar o meu país. É esse o meu objetivo. E não vou fazer juízo de valor a respeito da conduta do presidente da República. Amanhã a comissão ouve o ex-secretário executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco. Ele chegou a dizer publicamente que o Ministério não havia cometido erro algum no combate à pandemia. Na quinta-feira está marcado o depoimento do governador do Amazonas, Wilson Lima, mas ele entrou agora há pouco no Supremo Tribunal Federal com habeas corpus, pedindo que ele não seja obrigado a comparecer. Olá, gente, a atuação do ministro Queiroga chamou atenção, conseguiu convencer? Chamou atenção, acho que ele foi muito equilibrado, respondeu à altura, né? Infelizmente, alguns que estão fazendo esse depoimento, fazendo as perguntas no Senado, já fazem perguntas já com uma certa intenção, né? Não deixam muitas vezes o próprio depoente falar, né? Ontem nós tivemos aí o depoimento da Luana, uma lástima, né? Eu nem tive oportunidade de comentar, mas vou comentar hoje, porque fui muito cobrado nas redes sociais com relação a esse depoimento dela. Não, né? não foi ontem, já tem antes de ontem, dias, né? Foi antes semana de passada. Semana passada. Foi um dia depois da doutora Nice. É porque teve final de semana, acabei perdendo o horário, o cronograma na cabeça aqui. Mas enfim, né? Olha, que se diz cientista, porque tem um mestrado na Universidade de Hopkins, né? Não é porque você tem um mestrado, um doutorado, que você é cientista, não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra, né?
Então, ela pauta a questão do tratamento precoce, na fala dela, Kleber, né? Na questão da cloroquina e da hidroxicloroquina, como se o tratamento precoce fosse cloroquina e hidroxicloroquina. Existem mais de 14 medicamentos, inclusive a própria ivermectina tem mais eficiência. Ela nem lê o artigo estoico da revista Lancet, ela leu, tenho certeza absoluta disso. Então, ela não tem propriedade para falar, ela não conhece. Tá entendendo? É um fake, aquilo ali é um fake na própria CPI da pandemia. E é arrogante o tempo todo, né? Aparecendo de uma forma sem necessariamente conteúdo prático para poder você somar, colocar realmente, levar em consideração o que ela está dizendo, sabe? Então, eu acho uma bobagem isso. E os senadores são outros, analisando exatamente só bobagem que aquela mulher falou ali naquela pandemia. Um monte de bobagem que ela falou, sem nenhum sentido. Eu te faço uma pergunta, quantos pacientes essa mulher teve na vida, como médica, nem médica ela é, mas quantas pacientes ela teve na vida, aquela Luana lá? Nenhum. Professor Haroldo Arruda, o senhor vai me perdoar, mas o senhor está sendo incoerente. Não. Assim como o senhor, e eu concordo, respeito todas as defesas que o senhor fez aqui, da doutora Anice Yamaguchi, em relação ao fato, não concordando com ela, com o pensamento dela, mas com o currículo dela, né? E ela, segundo suas palavras, ela foi desrespeitada. Aliás, muita gente pensa como o senhor, que ela foi desrespeitada. E foi mesmo. E agora, em relação à doutora Luana, que inclusive, um detalhe aqui, morou em Mato Grosso, até estava ontem, acho que é por isso que o senhor se confundiu, tinha uma nota no Jornal A Gazeta de ontem, dizendo que ela morou e trabalhou na Secretaria Municipal de Saúde de Nova Mutum durante 2 anos, agora recentemente, né, a doutora Luana. E ela, evidentemente, estava na linha oposta, na linha ideológica, inclusive oposta da doutora Anice, mas eu não vejo que ela falou bobagem. Aliás, o que ela falou de essencial, professor, é que não existe evidência médica, científica, da eficácia da hidroxicloroquina. O ministro Queiroga falou... Existem Peraí, professor, minha vez agora. O ministro Queiroga disse a mesma coisa ontem. E aí a questão aqui é o Queiroga, que eu quero inclusive saudar. Eu achei que ele foi muito bem na CPI ontem, independente dele ser ministro do Bolsonaro, mas como ministro de Estado, eu acho que ele se portou como ministro equilibrado, deu respostas muito coerentes. Quando apertado pelo o mesmo senador que apertou a Anice, ele aperta todo mundo, né? Apertou ele e ele disse o seguinte, falou, olha, eu não defendo a hidroxicloroquina porque não existe evidência científica da eficácia, defendo as medidas sanitárias, mas eu não posso responder pelo comportamento do presidente, eu sou ministro do presidente, eu não sou censor do presidente. Eu achei que ele foi bem, deu as respostas que cabia a ele dar. E aí, professor, aquilo é transmitido ao vivo, não deixa de ser também um espetáculo. E é o telespectador quem tira as suas conclusões. Ele não aprofundou no assunto, ficou mais confortável para ele dizer com relação à questão da cloroquina, que não tem evidência, para dar um cala-boca nos senadores Mas que estão ali, assim? porque eles iam, sabe o que eles iam fazer? Eles iam aprofundar numa bobagem. Então você está me dizendo que o que o ministro falou não é o que ele pensa de verdade? Eu acho que não é o que ele pensa de verdade. Com base no que o senhor está falando? Com base em centenas de artigos que existem publicados. A pergunta é o seguinte, isso é a sua opinião, eu quero saber o seguinte. É minha opinião. Professor Haroldo, o ministro de Estado diz numa CPI, oficialmente, que não existe protocolo nenhum que garanta a eficácia da hidroxicloroquina. Isso está dizendo que não é isso a verdade. Eu estou dizendo que ele não quis... Ele não quis se aprofundar exatamente nesse tema. Ele não quis se aprofundar nesse tema porque eu não consigo entender que ele não conheça artigos importantes, centenas de artigos importantes, que tratam desse tratamento precoce, que não se resume a cloroquina, a hidroxicloroquina. Peraí, agora é a minha vez. Não se resume a cloroquina e a hidroxicloroquina. São 14 medicamentos, inclusive a própria ivermectina tem um efeito importantíssimo em artigos importantes, em publicações na Nature, em publicações na Lancet. Existe um artigo chamado Stoic na Lancet, se você quiser, você pesquisa, vai ver. Não, professor, nós estamos discutindo que aqui trabalha a posição exatamente do ministro isso. de Estado. Ele vai fazer esse enfrentamento de graça. Mas aí eu acho que o senhor não pode deduzir que ele não pensa assim. É o que o senhor está fazendo. Não, o que eu estou Porque o que ele disse foi outra coisa. Eu estou dizendo para você o seguinte, ele é ministro da Saúde, então subentende-se que ele tem conhecimento, sim, óbvio, de inúmeras publicações, de artigos, mas ele não entrou nessa seara porque ia entrar no campo do inimigo. Aí quem não vai entrar na seara é no campo do inimigo. Sou eu. Aí vem aquela isso é a Luana, não é não. Vem aquela Luana, não é.
Não é. Mas nós não De jeito temos nenhum. ainda, senhores, De jeito mas... nenhum. Inclusive em relação à Luana. Não, Só a um Luana- a momento, Luana- professor, ainda não existe um ponto final científico nessa discussão. Os cientistas ainda vão trazer essa resposta. Enquanto ela não é finalizada, essa guerra vai continuar. Aí eu pergunto para vocês, olha só, a diferença entre um remédio e um veneno é a dosagem. Muitas pessoas fizeram um tratamento precoce, não surtiram resultado, e aí levanta esse questionamento porque nem todo mundo conseguiu aí ter um sucesso na sua recuperação, na sua cura, utilizando a hidroxicloroquina, assim como muitos outros medicamentos. Ou seja, a ciência nesse momento, professor, francamente, eu não sei avaliar se é de interesse dela nesse momento correr atrás dessa eficácia ou se está partindo para outras descobertas científicas que possam nos ajudar. Continua sendo válida essa discussão, Ferrenha? São leitores de fachada, leitores de manchete. Boa parte da população não sabe qual é a diferença de hidroxicloroquina para cloroquina. E ficam falando, sabe, o tempo todo, entendeu? Como se uma coisa fosse igual a outra, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você dá uma dosagem de 12 miligramas, entendeu? De cloroquina para um paciente, é muito diferente se você der 0,48. Você está ligando? Então, isso vira veneno mesmo. Toma Novalgina com excesso para você ver. Lê a bula da Novalgina para você ver como é muito mais perigosa do que a própria cloroquina e hidroxicloroquina. Agora, o que a gente não pode negar são artigos importantíssimos da Lancet, por exemplo, esse STOI que eu convido a você para você ver a bobagem que esta senhora falou na CPI da pandemia, né? Com relação exatamente ao tratamento precoce. Leiam a publicação, um estudo importante, começou em julho do ano passado e foi finalizado em dia 16 de dezembro de 2020, com cientistas renomados, estudiosos que não podem ser descredenciados. Aí a senhora vai lá, fala muito bem, impressiona um monte de gente que não tem cultura nenhuma e não conhece isso, os próprios senadores, que não sabem nada, não sabem nada, entendeu? E ficam dando uma de médico, querendo ocupar a posição de médico e de cientista. É brincadeira. Só uma pergunta aqui, né, ou para acalmar ou para acirrar mais essa discussão. Kleber e professor, justifica a CPI da pandemia para analisar a hidroxicloroquina? Porque essa CPI já vários temas importantes que eles acabam colocando a cada dia. Primeiro começou justamente, né, com a hidroxicloroquina, depois CPI da carta, agora a CPI da Copa América. É preciso tudo isso nesse momento? É preciso botar governador na cadeia. É preciso botar ministro da saúde se cometeu crime de responsabilidade na cadeia. Quer fazer CPI? Faz CPI séria. Para investigar superfaturamento de medicamentos, superfaturamento de insumos. Faça coisa séria. E não fica com esse mimimi aí, essa conversa fiada que estão fazendo lá nessa CPI, que nada mais é do que palco para 2022. Não tem... Daquela turma toda lá, Luciana, a minha convicção é o seguinte, só 5 que são ficha limpa. O resto não tem condição nenhuma moral de falar absolutamente nada com relação às questões, às medidas tomadas pelo governo federal e dos outros governadores também. É isso que eu penso com relação a essa nata podre da política brasileira que está na CPI da pandemia. Está citando o Omar Aziz, a família, né? Ano passado visitou presídios, a gente tem o Renan Calheiros. Esposa presa, irmão preso, entendeu? Acusado de pedofilia. Processo com 270 milhões de reais. Falar em preso, ontem a Câmara, uma comissão da Câmara, a Comissão de Ética, aprovou a cassação do mandato da deputada Flor de Lis. Flor Delis, ou Flor de Lis, né? O nome dela parece que é emendado, é Flor Delis, mas significa Flor de Lis. Flor de Lis. Não é a única, nós já tivemos deputado preso, cumprindo pena, que não foi cassado, viu? Uma coisa, porque a explicação é a seguinte: uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu sempre quis entender. Que coisa é essa, hein, Kleber? A CPI faz o papel dela, volto a dizer, o professor até falou uma coisa aqui antes, no bloco anterior, que é o seguinte: a pessoa não entendeu o que eu disse. Nos processos de comunicação não existe não entender o que eu digo. Existe eu não conseguir me fazer entender. A responsabilidade no processo de comunicação será sempre do emissor. Então, assim, quem vai a uma CPI, ou quem se pretende analisar uma CPI, precisa partir desse ponto de vista. A CPI, ela é um órgão de investigação de uma instituição política, legislativa. Mas com prerrogativas falsas. Professor, a CPI é do Senado, não é uma CPI do Ministério Popular, é outro nome, nós chamamos inquérito. Ali é um palco político também, evidente. E quanto mais uma CPI que é transmitida ao vivo. Então é evidente que a pessoa saber se comunicar,
saber se postar, o tom com que ela fala, tudo isso é levado em conta. É evidente que um senador que se destaca durante a transmissão ou as transmissões sucessivas de uma CPI, vai ter um ganho ou uma perda na repercussão daquilo. Tem muita gente ganhando ou perdendo like, né? Nas suas redes sociais em razão do seu comportamento. Agora, esse é um dado da realidade, não adianta brigar contra isso. Eu acho, inclusive, que a pessoa não adianta saber. Eu disse isso aqui em relação à doutora Nice. Acho que assim, ela devia ter se preparado melhor para ir lá, ou as pessoas que a defendem, porque ali não adianta saber, tem que saber se expressar. E ela foi menos competente nesse quesito do que a doutora Luana. Ela é médica. Agora, o que... Não, mas tem médicos lá que falam, o senador que a inquiriu é médico. Não deixaram ela falar. Não, professor, calma. Kleber. O que eu acho é o seguinte, que nós precisamos entender o seguinte, nós temos o direito, viu, professor? O senhor tem, eu tenho, quem está nos assistindo tem o direito de ter um partido ideológico. Partido que eu digo é uma opção, não necessariamente uma sigla. Agora, o que nós não podemos ser é incoerentes a hora que a gente vai analisar fatos semelhantes. As duas são profissionais que merecem o nosso respeito, o respeito da CPI. A diferença é que uma se comunicou melhor que a outra e que, no caso da doutora Luana, no essencial, que é a discussão, não é da cloroquina, não é da hidroxicloroquina, é do protocolo de tratamento preventivo, que é programa público, portanto, é política pública que foi mal feito ou feito com base em fundamentos falsos. Gente, olha só, o nosso tempo aqui está acabando. A CPI tem que ter o meu respeito, a CPI também tem que ter o meu respeito. Quer dizer que realmente você deposita respeito moral em cima de um irmão alheio. Não foi o que eu disse. Professor Kleber, a gente não tem mais tempo, senhores. Que moral tem uma CPI dessa? As pessoas, o que eu disse é o seguinte. Gente, acabou. Amanhã a gente volta aqui discutindo novamente a CPI do Senado. Ficou inflamado aqui, mas amanhã a gente volta novamente, tá? Com essas discussões. Um bom dia para você. A gente adora a sua participação aqui. Imagens aí da trincheira. Atenção, condutor, viu? Tá bloqueado lá. Até amanhã.